amado mestre, querido irmão, mentor da casa, Ramatiz, equipe dessa falange que nos dá a sustentação da corrente desse trabalho no dia de hoje. Agradecemos por nos receber com amor, carinho, por terem nos conduzido em proteção até aqui, a esta casa, e que possamos recompensar com o nosso esforço, com a nossa atenção, que possamos receber as melhores energias, melhores inspirações do alto, para que todos saiam com esclarecimento exato desta palestra de hoje, desses ensinamentos tão importantes na nossa caminhada, nesse momento que nosso planeta vive um momento tão importante de transição, um momento de conscientização em todos os sentidos, em todas as áreas, que possamos ser realmente um diferencial espiritual de harmonização no nosso planeta, no nosso bairro, na nossa família, como polos de reequilíbrio, de harmonia, de palavras otimistas, de pensamentos positivos, para que possamos elevar a egrégora e higienizar, desde o nosso lar até o nosso condomínio, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Somados, somos fortes, unidos num pensamento positivo, energético, para que possamos melhorar, principalmente vibrando de forma otimista, alegre, amorosa, ao lado do Evangelho de Jesus. Que esse seja o nosso lema e que aqui nessa casa seja um polo energético que possamos tirar para nós toda essa energia, saímos daqui revigorados, com o conhecimento necessário para sermos propagadores dessa mensagem do nosso Mestre Jesus. E aqui estamos, Pai, com essa intenção, unidos com um só pensamento de amor, de alegria, de fraternidade, de união, de preservação da raça humana, do planeta, dos animais, de tudo. Estamos aqui para harmonizar, reconstruir, né, e reequilibrar nosso planeta. Que seja esse o nosso pensamento, com tudo que estamos aprendendo e vamos aprender esta noite. Agradecemos a presença dos nossos irmãos maiores, da espiritualidade, da equipe de médiuns espirituais, que junto com nossos médiuns encarnados fortalecem essa corrente e que possamos sair daqui mais fortes, alegres, e essa é a nossa intenção. Em nome do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria, do nosso mentor Ramatiz, mas acima de tudo em seu nome, Pai, pedimos a sua permissão para iniciar mais essa palestra, dando todos felizes, graças a Deus. Meus irmãos, estamos vivendo um momento crítico em todas as áreas, momentos em que a internet, né, cada hora aparece uma novidade mais triste, né? Brincadeiras de mau gosto, né? Agora tem aquele negócio de dar pulinho, derrubar a pessoa, né? Uma pessoa no meio. Já tem uma menina com traumatismo, acho que desencarnou a garota. Pessoas já se machucaram, né? Muita coisa boa na internet, muita coisa ruim. Cabe a nós selecionarmos isso, cabe a nós termos esse discernimento, né? A casa espírita, a mensagem de Jesus, Kardec, Ramatiz, muitos outros espíritos que por aqui passaram e talvez até reencarnaram alguns, né? É de amor, é de alegria, é de sentimentos construtivos e não esses destrutivos, né? Que a gente vê muito isso em todos os sentidos, na política, né, no futebol, né, no dia a dia, em todas as áreas, na natureza e por aí vai, que possamos ter a consciência, o equilíbrio, né, de saber medir, enxergar de forma otimista, sem agressividade, usar a nossa mediunidade, a palestra hoje, né, que fala de mediunidade, mediunismo, desenvolvimento, animismo, guias, anjos da guarda, né? Todos nós somos médiuns,
cada um no seu grau, cada um com a sua responsabilidade mediúnica, junto ao planeta, junto à sua família. Então, cabe a nós essa responsabilidade. Não podemos repassar. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade, aquela história, né, do incêndio na floresta. A floresta está pegando fogo, você vê o beija-flor lá com o biquinho, pega e joga água. Aí o elefante com aquela tromba enorme, né, que a gente sabe que tem elefantes aí no governo, que podem fazer muito mais do que nós. Nós somos beija-flores. Mas o beija-flor ia lá e jogava a aguinha do jeito dele, quantidade dele, para apagar o incêndio. Aí o elefante, isso é bobo, beija-flor, deixa isso para lá, você não vai conseguir apagar o incêndio. Mas se você ajudar com essa tromba aí enorme, a gente vai conseguir, se todo mundo se unir. Então, a gente, independente, a gente não pode esperar que o outro faça, nós temos que fazer a nossa parte. Né? Essa é a mensagem espírita, é a mensagem mediúnica, é a mensagem do Evangelho. Né? A gente não pode esperar que o outro faça, senão a gente nunca vai sair dessa origem. Né? Sabemos que temos dificuldades, temos muitos espíritos bárbaros em todos os setores do governo, da política, em todas as áreas, polícia e por aí vai, né? Espíritos embrutecidos. Estamos vivendo os últimos momentos desses irmãos que não querem decidir-se pelo bem, pelo caminho certo, pelo caminho do Evangelho, e aqueles irmãos vão ser afastados dessa escola chamada Terra. Né? Essas são as mensagens, eu tenho fé nisso, né? Mensagens que estão contidas em Ramatiz, no Evangelho de Jesus, vários espíritos, Sai Baba, Chico e outros trazem essas mensagens, né? Dessa mudança de mentalidade planetária que vai demorar um pouquinho, talvez mais uns 2 séculos, 200 anos. Talvez muitos de nós não estejamos mais aqui, com certeza, talvez reencarnados, para darmos continuidade a essa mentalidade positiva. Mas haver, como disse Jesus, muito choro e ranger de dentes, mas tudo passa, como diz Emmanuel, né? Vai passar essa tormenta, mas nada, tudo depois do conflito vai se harmonizar, porque o planeta já está sendo promovido, né? E nós também, aqueles que realmente estão estudando, quem está realmente utilizando bem a sua mediunidade. Puxa, Rogério, mas eu não vejo, não sinto. Todo mundo pensa, pô, médium é aquele cara, né, que é expositor, dá passe, incorpora, sente, ouve, né, fala com os espíritos. Não, não é só isso, não. Isso aí é um grau de mediunidade. Né? Todos nós temos a responsabilidade com Cristo, sermos médiuns dele. Seja um médium do amor, do carinho, da caridade, isso é ser médium também. Se eu não pego... Rogério, mas eu não incorporo nem... A única coisa que eu incorporo é gripe. Não pego gripe, não vejo espírito. Não tem problema, meu irmão. Você está fazendo muito mais, e a gente vai entender que a gente fala, poxa, o cara é médium, o cara incorpora, o cara vê. Pobre coitado, está devendo muito. Tem muito a resgatar, né? A gente olha, caramba, o cara é cheio de dons mediúnicos, faculdades mediúnicas. Aquilo é uma concessão, a gente vai ver durante a palestra. Não é um privilegiado, tá bom? Então, essa palestra é para os médiuns, é para vocês também, para que todos nós pensemos um pouco da nossa responsabilidade enquanto estivermos encarnados ou futuramente desencarnados com o nosso próximo, né? Porque às vezes a gente pensa, puxa, essa mediunidade não vai me adiantar em nada. Não, vocês vão ver como é importante quando a gente vem com a mediunidade super, né, desenvolvida ou com várias faculdades mediúnicas, a grande responsabilidade que nós temos. Tá bom? Então fica essa introdução e o mais importante de tudo, a gente fala mediunidade, médium, isso aí é coisa recente, tá? Foi Kardec que criou isso. Desde antes de Cristo existem médiuns, em todas as religiões existem médiuns, né? Isso é coisa privativa do espiritismo, da Umbanda, não é. Os pastores, muitos deles são médiuns, né? Não, tem muito pastor sem vergonha. E não tem espírita? Não tem um tal de João de Deus aí? Vocês já ouviram falar? Né? Mas o cara era médium. Como ele pôde fazer isso?
E a gente vai descobrir que a mediunidade não está ligada à parte moral. Para piorar tudo, né? Para piorar, não sei nem se o nome dele é esse. O nome verdadeiro está lá na certidão dele. Então, a mediunidade é uma coisa séria, é um trabalho de muita responsabilidade e 98% dos espíritos que vêm com mediunidade ostensiva, tal qual o nosso irmão João de Deus, tem muitas falhas morais. É aquela velha história. Mas por que Deus permitiu que ele trabalhasse nisso? Deus vai permitir, Deus permite ou não permite, essa não é a questão. A questão é nós termos a grande oportunidade de ajudarmos e fazermos o que é certo, de nos modificarmos. É a oportunidade, é a misericórdia que Deus nos concede de ajudar. E aí o que você vai fazer, aí é com você, né? É aquela história da maçã. Se você tem uma maçã podre, um lado da maçã está podre, o outro está bom, e você na sua frente tem uma criança morrendo de fome, o que nós vamos fazer? Vamos deixar de dar a maçã para aquela criança porque uma parte dela está podre? Ou vamos dar o lado bom da maçã para aquela criança não morrer de fome? Serve para nós, médiuns. Todo médium, todo ser humano tem o lado podre da maçã. Então vamos dar o lado bom que nós temos, porque o lado bom que nós temos, nós vamos ajudar muitas pessoas. E isso a gente vai ver, já estou adiantando muitas coisas, depois a gente vai repetir aqui, é resgate. Então, quando a gente vê um médium de uma casa explicar, ele é médium. Sim, ele é médium. Não é um anjo. É um irmão que necessita trabalhar, que necessita ajudar, necessita dar o lado bom da maçã para vocês, né? Para que nós possamos começar a construir, redirecionar o nosso caminho, retomar o caminho, que foi muito conturbado, de muitas falhas morais, tá? Tem esse livrinho aqui, que eu vou fazer um link com ele, Médiuns, como estão, para onde vão. 90% do livro é só de médiuns falidos. Sabe o que é médium falido? Aquele irmão que vem com mediunidade ostensiva, seja de cura, seja dirigente de casa espírita, seja psicógrafo de psicografar livros, seja o expositor, tem vários e vários e vários casos aqui, e todos casos de médiuns falidos, fruto da vaidade, das falhas morais, da arrogância, do autoritarismo, todos falidos. E esses irmãos desencarnam, chegam no plano espiritual, tem uma entrevista com esses espíritos aqui, José Moraes, Pai Jacó, José Lázaro, são os jornalistas espirituais que entrevistam esses irmãos. E um desses espíritos médios que desencarnaram foram utilizados para organizar as ideias, e o nosso irmão Aguinaldo Paviani foi responsável, que foi o médium, em psicografar esse livro, para que possamos entender o quanto nós falhamos, nos deixamos levar pela ilusão, né? Quando a gente tem uma mediunidade muito avançada, uma faculdade mediúnica muito além, né? Principalmente a de efeitos físicos, né? O cara faz cura, o cara é um excelente expositor, encanta as pessoas com as palavras, né? Ele está indo bem, está ajudando, as pessoas absorvem, gostam. No início ele desce do tabuleiro, só estou aqui em cima, tá, gente? Eu gosto de falar isso porque eu gosto de olhar para vocês. O Leandro e a Liliane, eles gostam de ficar ali embaixo. Isso é que eu sou melhor que vocês, não, pelo contrário. Com certeza eu sou muito mais devedor que vocês espiritualmente, não tenham dúvida disso, né? Mas as pessoas às vezes se encantam pela arrogância, pela vaidade e começa a se afastar das pessoas. O cara começa a se tornar, na realidade, um popstar espiritual, né? Coisas que o Chico não se transformou, o Divaldo não se transformou nisso, nesses irmãos que começam a tomar distância. No início,
desce, conversa, explica, está no povo, faz caridade, etc. Depois ele vai se sentindo um escolhido de Deus. Esse é o grande problema do ser humano, né? Político, né? E o cara começa a se afastar da real missão dele, mediúnica, que é fazer o bem sem ver a quem, de trabalhar o bem. E o cara se afasta. Não, eu não posso falar com fulano, porque agora ele marcou hora, e aí começa, né? E aqui são casos e casos de irmãos que entraram por essa linha. E, meus irmãos, a quem mais é dado, mais é cobrado. Olha, quando a gente entra na seara mediúnica, a gente é muito assediado, os médiuns não me deixam mentir, né? Muitos espíritos sabem das nossas falhas morais, sabem dos nossos defeitos, então eles fazem de tudo para atrapalhar. De tudo para atrapalhar o nosso trabalho de caridade. Porque ele sabe que nós precisamos, nós estamos indo bem, estamos ajudando as pessoas, e isso incomoda muito. Os irmãos trabalham contra os anti-Jesus, os anti que não gostam do bem, são os espíritos das trevas. Então eles ficam azucrinando a nossa vida. Pode ter certeza que na hora que nós vamos sair de casa, dá errado, o pneu fura, né? O filho passa mal, o cachorro foge, sua esposa inventa uma história para fazer uma coisa, tudo vai dar errado. Mas quando você está ali concentrado e focado naquilo que você tem que fazer, não está se perdendo, né, e mimimi, como a turma gosta de falar por aí, preocupado com outras coisas, você consegue manter sua linha, seu caminho, né, e manter a sua missão mediúnica. Porque as dificuldades vão ser muitas. Muitas, mas muitas que vocês nem imaginam, nem imaginam. Vai ter dia que vocês não vão querer nem sair de casa. E eles vão começar a dizer, não, você está mal, olha a chuva, vai chover, não vai. Ah, você não está bem, você está com dor de cabeça. Todos somos médiuns. E aí você começa realmente, vou ligar para a Carla, vou ligar, não vou, não vai fazer falta. E é justamente naquele dia que vai ter aquela palestra que vai mexer com o coração de vocês e vocês vão achar resposta para muita coisa. Eles trabalham dessa forma. Eles trabalham colocando pessoas, muitas vezes, olha, o maior testemunho que eu posso dizer foi comigo, né? Vida conturbada, tal, aí conheci uma pessoa, me levou para o espiritismo, me empolguei, a empolgação é preocupante, queria fazer todos os trabalhos da casa como médium, né? E eu ficava ouvindo piada, leva o colchão, já dorme lá. Não precisa voltar para casa, porque você se empolga, você vê aquilo bacana, tal, e aí você esquece que sua missão principal dentro do planeta é a sua família. A mediunidade faz parte, mas a missão principal é a família. Então você às vezes não percebe que está muito empolgado com qualquer coisa, principalmente a mediunidade empolga. E eles vão te dando, né? Vai lá, é isso aí, cara, tu é um bom médium, vai. E você começa a ter problema em casa. Eles usam artimanhas que a gente nem percebe. Aí foi um dirigente da outra casa que eu trabalhei que falou, Rogério, não é assim que funciona, que ele já tinha passado por isso, é a experiência. Pega leve, tira o pé do acelerador, você está em 5, 4 trabalhos, meu irmão. Pega 2 trabalhos, a casa pede 2 trabalhos, né? 2 trabalhos, não é isso? Se tiver mais umzinho, acréscimo de misericórdia, né? Que bom. Até 4, vai, mas ali sem atrapalhar a sua vida material e familiar, porque nós somos matéria, precisamos da matéria ainda, né? Então a gente se empolga, se perde. Isso é bom? Sim, mas nós temos que ter noção do que nós estamos fazendo. E eles trabalham às vezes para nos prejudicar. E eles sabem exatamente onde colocar a pedra, principalmente quem está trabalhando na seara da mediunidade. Médiuns, nós, 98%, como eu já falei, são médiuns de prova, médiuns tarefeiros, médiuns que vêm com esse dom, entre aspas, né? Com essa concessão para trabalhar, porque necessitam resgatar, necessitam
acelerar a sua evolução, porque eles já vinham lá de vidas passadas fazendo tanta bobagem e vem com essa concessão provisória, porque a espiritualidade pode tirar essa mediunidade nossa. Se você faz a besteira, é o caso do João de Deus, é o caso daquele engenheiro Rubem de Medina, e muitos outros aí que se deixaram envolver, né, pela mídia, né, pelo popstar que eles se tornaram, se afastaram da missão real, se afastaram dos bons espíritos, começaram a cobrar, dai de graça, que de graça recebeste. Mas, Rogério, Zíbia Gasparetto ganhou uma grana. E a firma... Olha, isso é um caso muito interessante. A Zíbia e os filhos não estão corretos. Eu já ouvi até numa entrevista, numa revista dessa aí, que eles falaram que eles não são espíritas, eles são espiritualistas. Então eles se afastam da doutrina. Porque se eles falam, sou espírita, não, está super errado. Mas tem um lado positivo dessa história. Eles divulgam a vida após a morte. E isso é um ganho muito grande para os espíritos superiores de terem pessoas com a mediunidade dessa divulgando a doutrina. Lógico que eles estão tirando proveito financeiro disso. E você vê que a Zíbia tem diminuído muito a venda, tem pessoas que ainda leem, etc, etc, etc. Mas quando cai a ficha, você começa a tomar conhecimento da doutrina e vê, puxa, os livros deles são muito interessantes no lado da divulgação e do conhecimento do além-túmulo. Mas tem aquela falha moral? Sim. Como tem? Mas são médiuns. São como nós, temos falhas morais. Então, como diz Kardec, nós temos que estar lutando constantemente pelo aperfeiçoamento. É uma disciplina muito grande, porque a turma de lá bota gente que não deve no nosso caminho. Então, quando a gente lê esse livrinho, né, ou até Tormentos da Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, que ele psicografou, né, um livro excelente de médiuns também falidos, eles colocam antigas amantes, não encarnadas, mas desencarnadas, para se aproximarem de outras mulheres encarnadas, para te atrair e você bagunçar a tua vida no casamento. Olha como é que eles trabalham. Eles não te afetam, mas vão afetar através de terceiros. Sua mulher vai começar, né? Tem a sua falha da sensualidade sexual, aí você começa a ter problema em casa, você se desequilibra, é lá e cá tendo problema. Então é toda uma artimanha quando você trabalha na espiritualidade, na mediunidade, principalmente quando você se deixa levar pelo orgulho, pela vaidade, pela falta de estudo, pela disciplina, né? Quando você entra num trabalho mediúnico, você tem uma responsabilidade. Puxa, meu trabalho material, se eu faltar, eu vou ser mandado embora. O meu patrão pode me mandar embora. Aqui nós temos sim um patrão, que é Jesus. Eu posso faltar? Posso. Ele não vai me mandar embora. Sua consciência vai lhe condenar. Lá fora, na materialidade, não. Seu patrão te manda embora e ponto. Está faltando, vai embora. Fez errar, coisa errada, vai embora. Aqui não, é sua consciência. E esse é o maior juiz que nós temos aqui dentro de uma casa espírita, né? Há vários casos de irmãos que queriam sair da casa espírita. Eu quero sair da casa. Médiuns. Isso é experiência de quase mais de 20 anos que eu trabalho, né, em casas espíritas. Irmão que reclamava de fulano, irmão que reclamava de ciclano. Fulano não sabe ler, fulano fica mexendo no celular durante a palestra, fulano dorme durante a palestra, fulano está distraído, fulano fica falando. O cara via tudo de errado. Oh, meu Deus do céu, o que esse cara está fazendo aqui? Né? Aí o dirigente da casa, um cara excepcional, chamou ele no canto. Meu irmão, faz o seguinte, pega esse copo d'água, dá uma volta, 2 voltas no centro espírita, sem deixar derramar o copo d'água. Ele pegou e foi. 2 voltas. Bota o copo aqui. Você viu alguém falando mal de alguém? Você viu alguém conversando, falando alto? Você viu alguém dormindo? Você viu... Não. Sabe o que é isso?
que você está preocupado com os outros. Você não está preocupado com o seu trabalho. Você está focando em tudo, menos no seu trabalho. Foque no seu trabalho. Foque no que você faz aqui dentro, que é a caridade. Não se preocupe com fulano e beltrano. E te digo mais, qualquer centro espírita que você for, você vai encontrar problema. Porque os anjos não... Vai trabalhar com os anjos estão no céu. Desencarne e vai para o céu, aí você vai achar um centro espírita perfeito para você. E não é o caso. Nós ainda temos que reencarnar com nossos irmãos aqui e trabalhar com eles. Meu Deus, né? Então, cabe a nós termos esse discernimento e fazermos o nosso trabalho. Ah, eu não vou trabalhar lá por causa disso, eu não vou trabalhar aqui por causa disso. Ou aquele velho irmão, né? O irmão que tem sempre desculpa. Ali tem uma história do desculpismo. Poxa, o cara fez já o tratamento 5 vezes. O cara, até para não ficar sem graça, o cara muda a cor do cabelo. Só para não ser conhecido. Aí tu olha assim, conhece esse cara de algum lugar. Ele muda a cor do cabelo, bota uma lente, só para a gente não conhecer e ver que ele está pela 5ª vez, e sai com litros e litros de água fluidificada. 5 garrafas de água fluidificada, leva para todo mundo, mas não quer sair de cima do muro. Tudo bem, o irmão ainda não teve a coragem, na parte moral, espiritual, de se decidir e fazer uma entrevista. Ah, eu adoro sentar e ouvir a Maria Ângela falar. Adoro a palestra do Leandro, eu gosto. Ah, quero passar anos ouvindo. Mas só que a humanidade pede ajuda. Nós temos que ser os trabalhadores da última hora. Jesus pede isso para nós. Que a gente trabalhe. Enquanto eu estou ali me preparando, isso é uma faculdade espiritual, essa casa. Isso é uma preparação para vocês. Para que desperte. Ah, eu ainda não despertei. Quero ficar. E vai ficando, e vai ficando. Não estou mandando ninguém embora, não, pelo amor de Deus. Quem está pelo 3º, 4º tratamento, pode ficar. É maravilhoso vocês aqui assistindo, tá? Mas a gente também quer que as pessoas passem para o outro lado do muro. Passar para o outro lado do muro não é dizer que tenha que trabalhar aqui nessa casa, não. Vai fazer caridade. Vai fazer sopão, vai fazer qualquer coisa. Vai ajudar a pessoa que precisa em qualquer lugar. Passa num centro. E olha, e a gente chega, quando a gente está com um pensamento assim de ajuda, olha a mediunidade, olha a nossa mediunidade como é maravilhosa. Nós somos atraídos. Caramba, eu quero ajudar. Que nem quando eu saí lá do meu grupo espírita, eu estava lá na Ramatiz da Tijuca. Aí eu me mudei para ele, meu Deus, eu tenho que procurar outro centro parecido com a Ramatiz. Olha, eu tropecei em frente ao Geija, já ouviu falar do Geija? Tropecei em frente do Geija. Acreditam? Olha, eu não peguei endereço, caí dentro do Geija. Dei de cara com o Horácio Ramazini. Apavorei, né? O Horácio, você já conhece o Horácio? Já desencarnou o nosso irmãozinho. Mas foi ali que começou a minha história de expositor. Do nada. Do nada não, né? A gente sabe, quando a gente mentaliza e quer ajudar e quer participar, quer continuar trabalhando, nós somos atraídos para o bem. É mesmo por isso que eu falo, quando eu falei no início. Puxa, carnaval e tal, se eu começar a mentalizar coisa negativa, não, é época de me soltar as plumas, sair do armário, fazer qualquer coisa. Aí o cara vai ter problema, vai. Depois chega aqui cabisbaixo, coitado do médico, aquele cara para na frente de um médico leva a energia todinha, não sobra para ninguém. Suga o médico todinho. Né? Tanta farra que ele teve no carnaval. Não que você não se divirta, mas nós somos... né? Totalmente energia. Carne vale de nada. Nós somos energia. Então, somos o que pensamos, somos o que fazemos, o que sentimos, não o que nós temos de corpo. Né? Então, a gente tem que pensar nisso em tudo que nós fazemos, não é só no carnaval, não. Então, é assim que a gente tem que trabalhar a nossa mediunidade. Essa intuição, chamado sexto sentido. Todos nós temos o sexto sentido, que é a intuição. Né? Ela vem conosco, nós carregamos de outras vidas. Todas aquelas experiências que nós tivemos nos fazem, né, entender um pouco da vida, as experiências boas e ruins, a gente vai e separa. Aqueles mais necessitados, médiuns, que necessitam realmente vestir a farda e sair, né, do casulo, que são os médiuns tarefeiros, né, eles já têm um sétimo sentido, que é a inspiração, que é essa conexão. Então, por isso que eu digo, se eu estou na intenção do bem, eu vou atrair bons espíritos. Diferente do irmãozinho aqui,
né? Que começou bem na historinha ali desse livro, que eu estou bem resumido ali, porque depois vocês não vão ficar contando tudo, senão vocês não vão comprar o livro. E aí o irmão começou a psicografar livros interessantes, mas só que ele começou na vida, no diária dela, porque o médium, nós médiums, principalmente o tarefeiro, tem que ter uma vigilância muito grande. Quando Jesus fala orai e vigiai, né, é para todo mundo, principalmente o médium. Porque, como diz o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, não sei se vocês já ouviram falar, no YouTube tem vídeos interessantíssimos dele, é o psicanalista lá da USP, que conseguiu convencer o reitor da USP a criar a disciplina espiritualidade e saúde. Acho que é isso, deixa eu ver o nome aqui da disciplina. Até copiei aqui para não falar bobagem. Ele colocou no CDI, no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, o F443.3, com o seguinte diagnóstico médico: estado de transe e possessão por espírito. E ele conseguiu colocar essa disciplina, medicina e espiritualidade, no curso de medicina, no currículo de medicina da USP. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Ele fala que todos nós temos uma glândula no centro da cabeça chamada, né, pineal, e ele pegou a pineal de cadáveres, né, para estudo e cortou bem fininha. E foi visto que dentro da pineal tem cristais de apatita. Aqueles cristais, eles fazem a pineal, os povos antigos chamavam a pineal de porta para o mundo das almas. A conexão entre o corpo e a alma era feita pela pineal. Ela é como se fosse um celular. René Descartes, há 400 anos, né, falava isso. A ligação com o mundo espiritual se faz pela glândula pineal. E o próprio Missionários da Luz, psicografado por André Luiz, o instrutor Alexandre, no momento que tem um médium psicografando, em atividade, a glândula pineal brilha, que é o momento da incorporação. Então, quanto mais cristais de apatita ela tem uma glândula pineal, que nenhuma glândula pineal é igual a outra. Nenhuma faculdade mediúnica de uma pessoa é igual a outra. São totalmente diferentes, né? E a glândula piscava. Quando o cara estava desligadão, né, tipo numa psicografia, numa incorporação, a pineal estava apagadona. Aí ele chegava e via, ó, André, tá vendo ali o Alexandre? Aquilo ali é animismo. O que é o animismo? O cara não está com conexão com nenhum espírito. Ele está ali pensando na morte da bezerra, no cartão de crédito que ele tem que pagar, na traição da mulher, mas não está focado e nem conectado com nenhum espírito, porque a pineal dele está apagadinha. Isso pelos olhos do André Luiz, já desencarnado como instrutor, dentro de uma sessão mediúnica. Em qualquer centro espírita eles iam aprender, isso era estudo, era né, didático. Missionários da Luz, esse livro. Então, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele estudou a glândula pineal. Esses cristais de apatita, eles são criados na mitocôndria das células, e é na mitocôndria das células que se forma o famoso, que nós já ouvimos falar em alguns filmes, ectoplasma. Já ouviu falar de ectoplasma? Né? Veja, aquele caça-fantasma tem muito negócio de ectoplasma, aquela gosma, é aquela substância semimaterial que nossas células produzem. Sem material, que a espiritualidade se utiliza para materialização, efeitos físicos. Olha que coisa. E tudo isso estudado tecnicamente por um médico. Né? Então vejam que coisa maravilhosa. As coisas vão evoluindo e é a ciência se aproximando da espiritualidade. E a gente tem que acompanhar essa evolução. A gente não pode se fechar. Porque quando a gente fala mediunidade, isso é coisa antiga. Né? Eu li mesmo nesse livrinho aqui, que eu também recomendo, tem o mediunismo também de Ramatiz, tá? Que é excelente. E mediunidade, né, de Edgar Armon, nesse livrinho aqui, fala que há 3.000 anos antes de Cristo, quer que liga o ventilador? Dá para ligar essa banda aqui? Tem gente se abanando. Pode ligar? Tem problema? Pode ligar ou não? Pode? Liga ou está economizando luz?
Economia? A espiritualidade não está reclamando? Estou esperando os espíritos. Ó, tem espírito aqui me dizendo que está quente. Ó. Eles estão falando aqui no meu ouvido. Pode ligar. Tá? Então, esse livrinho que eu comentei agora com vocês, Mediunidade de Edgar Morin, ele disse que há 3.000 anos antes de Cristo, do enterro lá na China, no enterro, nos velórios, o morto dava depoimento, ele incorporava em alguém presente e trazia uma carta de despedida. Imagine que isso acontece agora. Coisa linda e maravilhosa. Ele vai enterrar um parente e ele psicografa na hora. É lógico que a gente aprende aqui dentro da doutrina que nem todos têm essas condições físicas e espirituais de se recuperarem tão rápido após a morte. Às vezes levam dias, horas, anos, né? Vão para um hospital, dependendo do tipo da desencarnação, para conseguir trazer uma mensagem. Então, há 3.000 anos atrás, isso é uma coisa corriqueira, normal. Né? Não era a mediunidade que eles conheciam, eram os profetas, adivinhos, pitonisas, feiticeiras. Né? Vários reis fizeram ataques antes. Vamos ouvir lá a pitonisa, vamos ouvir o adivinho, o vidente, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer sobre essa batalha. Então eram os médiuns da época, que isso aí veio com Kardec, essa palavra mediunidade, médium, né? Aquele espírito que faz o intercâmbio. E muitos na Idade Média, que é a idade das trevas, né? Muitos foram queimados, médiuns que eram considerados bruxos. Quem já viu algum filme sabe disso. Né? Que tinham uma mediunidade ostensiva, faziam curas. Não é isso? E foram queimados. Bruxo, e etc, etc. A falta do conhecimento acarretava isso. O desconhecimento dessa característica que já é muito antiga. Os próprios pastores evangélicos são médiuns. Eles têm essa sensibilidade. Eles não conquistam o público deles porque eles são lindos e maravilhosos. Ele tem essa mediunidade. Eles têm o poder de trazer a atenção do público através da magia verbal, dentro da mediunidade. Mas alguns deles até sabem, outros não. Vão agindo de forma achando que eles, né, são os líderes religiosos, são realmente, mas não sabem que por trás disso tem a mediunidade. Tem esse poder que cada um traz em si, que não é exclusividade da doutrina espírita. Kardec, né, distribui esses períodos em 6 períodos da mediunidade. O primeiro período é o da curiosidade, né? Para começar a despertar aquela idade das trevas, o pessoal sendo queimado, aquela história toda, e aí começaram a reencarnar espíritos, o iluminismo, né? a mudança na Europa de conhecimentos, né? O renascimento, toda aquela mudança fervilhando o conhecimento. Né? Então, no início, a espiritualidade, monitorando tudo isso, que tinha que mudar esse quadro, tinha que mudar, que estava complicado. O pessoal enterrou, depois do concílio de Nicéia, de 325, o Constantino, já ouviram falar dele? Esse papo. É o imperador lá, ele acabou com a reencarnação, acabou com a mediunidade, acabou com tudo. Criou-se a Igreja Católica Apostólica Romana. Os dogmas começaram a superar o cristianismo primitivo. Oi? Exatamente. Esses irmãos foram condenados, foram perseguidos, porque eles eram contra essa história dessa mudança radical, terreno no céu, a infabilidade papal e vários outros dogmas que foram sendo criados, indo de contra tudo que Jesus ensinou. Reencarnacionista, Jesus era reencarnacionista, a igreja cristã primitiva era reencarnacionista. Isso foi votado, foi construído, visando poder, visando ganhar muito dinheiro, visando conquistar terras, né? Os exércitos com a cruz na bandeira para lutarem por Deus, com D minúsculo, lógico, né? Tudo contrariando. Então, a espiritualidade falou, opa, vamos botar um ponto final nisso. Começou a reencarnar um montão de pensador, um montão de cara, filósofo, para mudar isso, para culminar
com o maior dos maiores e pipocando em todo mundo os fenômenos mediúnicos, que na época não tinha nem esse termo, existia. Né? A curiosidade, Kardec chama o fenômeno da curiosidade, as pancadas, os raps, mesas girantes, né? A adivinhação e etc. E isso trouxe muito, atraiu a atenção, o pessoal falava que é charlatanismo, etc. Muitos, né? E com a turma com dinheiro que apareceu esses fenômenos. Para não questionar, até pobre está inventando, essa é vergonha. E foi na classe alta. Aham. Aham. Houve um retardo, está tendo um retardo. Isso, a Caminho da Luz. A gente fala muito na palestra 1, que fala de Deus, da evolução do planeta, da origem do espírito, né, que lá conta tudo isso, toda essa evolução. Né? Então, como ele falou ali, nós fomos nos afastando do alvo. E a espiritualidade começou a botar no planeta, como eles, nada acontece na Terra sem a orientação dos guias, né? Sem a coordenação superior, eles começaram a reencarnar essa turma, né? Com esses conhecimentos. E o maior dentre eles ali, que foi ser um marco divisor depois de Moisés, que unificou, né? Um Deus único, a primeira grande revelação, depois veio Jesus, que foi a segunda grande revelação com o seu evangelho, veio a terceira grande revelação nessa época, que foi a codificação do Espiritismo, através do Pentateuco. E esse Pentateuco maravilhoso que começou a estudar, organizar e praticar a mediunidade. Tudo baseado numa investigação científica. Durante essa investigação científica, tivemos lutas, o clero tentando desacreditar. Quem assistiu a Allan Kardec não assistiu, assista. Como o clero perseguiu Kardec, como Kardec, em determinados momentos, por ser Kardec, um grande médium, preparado desde do Egito para essa missão. Né? Depois vocês vão ver lá as 5 grandes reencarnações de Kardec, Amemófis, o sacerdote, Allan Kardec, um sacerdote druida, João Rus, que veio também ser queimado por defender as ideias contrárias ao Cristo, né? Todos que foi queimado na Alemanha, e Cornélios, o centurião romano, e finalmente veio como Hippolyte Léon Denisard Rivail, que recebeu o codinome de Allan Kardec, que foi uma das reencarnações dele. Então esse cara foi preparado para trazer e organizar tudo isso, com a sua metodologia científica. E o clero, sentando o pau, tentando, né, porque vão perder poder. A gente não pode falar de uma vida, né, de uma reencarnação, o cara que hoje sofre vai ter uma vida melhor. Então o pessoal não vai mudar a mentalidade. Isso não é bom para nós. Né? O esquema, a projeção de poder da igreja, ela foi maldosa, ela foi feita de uma forma muito pesada, né? Com intenções escusas. Né? Como ele falou ali, a vaidade, a fome ao poder. A Igreja Católica sempre se omitiu nos momentos que ela via que ia perder alguma coisa, desde a Segunda Guerra. Fizeram um trato com os alemães, para não perderem os terrenos, as igrejas, as posses, as riquezas que elas já vinham juntando desde a época do Concílio de Nicéia. Então, oi? Oportunista, exatamente. Né? Sem desmerecer a Igreja Católica, tá? Todos nós aqui temos uma origem católica, né? Sem desmerecer, mas a história é importante que a gente entenda. Né? Hoje a Igreja Católica ela tem que se abrir. Temos papas e papas. Né? O papa não é infalível para o espírita, é uma pessoa normal. Mas temos papas que entram na política. Outros são totalmente voltados para o amor e para a caridade. Né? Então, essa virada que a Igreja Católica, como João Paulo teve, de reconhecer os erros da Igreja Católica, bonito, lindo, né? Maravilhoso,
Mas na prática, né, houve uma... Está tendo uma revolução na Igreja Católica, senão vai perder. Cada ano perde mais seguidores, mais fiéis. Vocês estão percebendo isso, né? Vocês estão percebendo. Porque as pessoas querem conhecimento, querem entender o que está acontecendo no mundo, né? Então veio Kardec para essa grande mudança. E criou-se, né, esses termos, mediunidade e mediunismo. Aí eu pergunto, daqui logo na primeira transparência, a mediunidade serve para quê? Né? Acho que a gente já pode responder alguma coisa. É uma habilidade do espírito. Vocês vão entender em alguns livros que falam que é uma habilidade do corpo, está ligado à parte física, não tem nada a ver. Né? Nós recebemos essa sensibilidade maior no plano espiritual. O nosso perispírito é hipersensibilizado, tá? Como uma missão, né? Até um compromisso que nós assumimos por merecimento. Tá? Nós temos a felicidade está tendo ligado ali o nosso ar-condicionado, tá? Por isso que foi desligado os ventiladores, se assustem não. Então é uma habilidade do espírito para intermediar. O que quer dizer isso? Então só existe uma faculdade mediúnica, um fenômeno mediúnico, se houver um espírito. Então não adianta o cara, estou sentindo alguma coisa, não sei o quê. Se não houver um espírito, não é um fenômeno mediúnico. A gente chama de animismo. É meu, da minha alma. Eu que estou criando aquela situação. E é por isso que em todas as escolas sérias espirituais, casas espíritas, o médium é preparado, entra na escolinha, assiste palestras, senta aí onde vocês estão, depois faz uma entrevista final, passa numa escolinha para ter esse conhecimento e partir para, além do estudo, para a prática. Para a prática. Interrompendo aqui rapidinho, Ford Fiesta preto, LRH 5085. Seu? Deve estar em frente a uma garagem ou atrapalhando algum caminhão ou alguma coisa aconteceu. Deus queira que seja coisa boa. Então, a grande missão da mediunidade é fazer esse intermédio. Aí o pessoal mais antigo, tem um pessoal mais novo aqui. Quem não assistiu o Sexto Sentido? Esse filme. Quem não assistiu? Eu pergunto logo assim porque foi um filme, um clássico. Né? Eu acho que a maioria assistiu. Né? Então aquele garotinho, ele era o quê? Um médium, um tarefeiro. Ele era vidente. A diferença do vidente, né, que aquele irmão, nós podemos ver um espírito, se ele se materializar. Porque nós não somos videntes. E o perispírito daquele espírito vai se preenchido com ectoplasma. E aí ocorre um fenômeno físico de materialização. Então qualquer um de nós vai poder ver o espírito. O vidente não. Deve ser o gato, não se assustem. É o gato, Edmilson? Nós estamos falando sobre mediunidade, então vocês não se assustem que é a conexão, né? 1, 2, 3, 4, 5 médios ostensivos, 6 e mais vocês que estão aí iniciando o conhecimento mediúnico. Então isso é normal ter essa conexão. São os raps, né? No início da doutrina espírita, as batidas, a mesa girante, se uma cadeira começar a voar, não se assustem, isso é tudo normal. Não se assustem, não se assustem. Então, aquele garotinho, ele era um vidente, ele não precisava que o espírito se materializasse. E só ele via. Por isso que só ele via o Bruce Willis. E os demais espíritos que ali estavam. E uma coisa que a gente vai aparecer aqui, que a gente não parou. O que aqueles espíritos queriam? Ajuda. Essa é a grande missão do médium. Praticar a caridade. Ajudar. Então aquele garotinho não entendia, né? Oi? Morria de medo. Como o Chico, como o Divaldo, quem já viu a história do Chico, Divaldo, naquela idade, eles viam tudo. O Divaldo conta histórias que você morre de rir. O Divaldo trabalhava lá, funcionário público lá, negócio de pensão, e aí ele combinou com um amigo dele, porque várias vezes ele ia atender um espírito. Ele não sabia se era espírito, era encarnado ou desencarnado. E ele atendendo e o pessoal tudo olhando para cá. Esse cara é maluco, está falando com quem? Aí ele atendia, de novo o senhor aqui. Aí ele olhava, o senhor já morreu, meu Deus. O senhor está desencarnado, ó, tá vendo? Aí o cara ia chateado, o espírito. Aí ele chegou, vamos combinar uma coisa aqui, gente?
quando aparecer alguém ali me chamando, vocês fazem assim, se vocês estão vendo. Quando tiver assim, é porque eu não vou nem atender, vou mandar embora, tá bom. Aí chegava um desencarnado pessoal, aí ele nem atendia, não, você já morreu, vai, tchau. Então é evidência, são os ossos. Um espírito como o Divaldo, como o Chico, e muitos outros, Ivone do Amaral Pereira, que já desencarnou, são espíritos que têm as faculdades mediúnicas nessa amplitude, pela necessidade de trabalho, sim, de trazer muito conhecimento para o mundo, pelos livros que psicografam criança, assim como o Divaldo, até que a mediunidade se disciplinasse, ou como diz o médico doutor Sérgio Felipe Oliveira, amadurecesse. Muitos usam o termo desenvolvimento, que a doutrina não gosta de usar muito, que a mediunidade é aquela, ela tem que ser disciplinada, né? Ela tem que amadurecer. Porque por nós sermos espíritos ainda muito primitivos, semelhante atrai semelhante. Então, muitos espíritos perturbados nós atraímos, né? Então, no início, até a mediunidade desses irmãos, que eram muito mais avançadas do que qualquer espírito na Terra, do Chico, do Divaldo, né, e outros medalhões, podemos chamar, entre aspas, que ali ninguém é considerado medalhão, eles mesmos não se consideravam, tamanho era a humildade deles, que era uma coisa fenomenal, né? Tanto é que aqui esses irmãos queriam tapetes vermelhos. Todos esses aqui, esses caras de pau aqui, tudo médium, expositor, dirigente de casa espírita, tudo queria tapete vermelho, só fizeram bobagem. Vaidade, autoritarismo, por aí, né? E aí, o Chico, daquela humildade dele, quietinho, chegou no plano espiritual. Quem recebe o Chico lá no plano espiritual? Quem, gente? Jesus. Celina, auxiliar de Maria de Nazaré. Vocês já imaginaram ser recebido por Jesus? Olha, se eu for recebido por um preto velho carinhoso, eu estou feliz da vida. Olha, ser recebido por Jesus é a coisa mais magnânime do mundo. Olha o tamanho da humildade, do amor que Chico tinha. Esse espírito que não usou um centavo. Olha o que é trabalhar a mediunidade desinteressadamente. Não usou um centavo para ele. Tudo doava para a casa de caridade, orfanato, etc. E quando a gente faz isso com amor, a gente tem uma proteção e as coisas acontecem na vida. Quem já leu um pouquinho da história desse médium chamado Chico Xavier, sabe o que ele passou, a quantidade de doença, mas, meu Deus, de doença, e sempre foi amparado por médicos encarnados e desencarnados. Doutor Bezerra fazia isso com ele para cuidar dele. Porque, Chico, não está na hora de você ir, não. Você tem que psicografar mais 100 livros. Ele ficava louco. Virava a noite psicografando livros. Porque ali ele sabia da missão dele. Sabia da responsabilidade mediúnica dele. E ele tem uma frase que depois eu vou mostrar aqui, que ele diz, a minha felicidade minha é ser médium, eu não sei se é outra coisa. Ser médium é a minha felicidade. Né? O Chico fala numa frase mais ou menos isso que vai aparecer depois no final. Né? Essa palestra é até 9 horas, né? Então vamos lá, gente. Então, o sétimo sentido, que é a inspiração, que é coisa positiva. Tá? Quando a gente fala sexto sentido, é a intuição que a gente traz de vidas passadas. Então a gente busca lá da nossa cachola, da nossa grande memória do perispírito e consegue resolver várias situações, problemas. Eu nunca passei por isso, como é que o cara consegue resolver isso? Porque ele já vivenciou, ele já fez. É a intuição. E nos ajuda muito em situações difíceis. Quando você já tem uma sensibilidade maior, já foi hipersensibilizado antes de reencarnar, está trabalhando já, tem que trabalhar na mediunidade, isso a gente ouve muito, não sei se vocês já ouviram, né? A gente conhece muita gente, principalmente na Umbanda, né? Que vê a vida dando para trás, e não sei o quê, incorpora em qualquer lugar. Aí a mãe de santo, não, ela tem que trabalhar, traz ela aqui que ela tem que trabalhar, já ouviram falar isso? Tem que incorporar, tem que trabalhar, o cavalo tem que ser domado, e aí tem que, né? Tem que ir para o centro espírita para trabalhar. É mais ou menos isso, não dessa forma, lá eles têm um conhecimento, e aqui a gente
paralelo tem outro conhecimento. É a disciplinar a mediunidade, né? Com estudo, prática, né? E você é o dono da situação. O espírito não domina você, né? Não existe essa incorporação total. Normalmente, 99,9% são incorporações parciais. Você tem consciência, sim. Né? Livrinho aqui fala, esse aqui fala, Ramatiz fala. Né? A não ser que você deixe o espírito fazer o que quer, porque você é dono dessa casa, né? Desse sentido. Então, a mediunidade, você atrai aquilo que o seu coração pede. A inspiração é coisa boa. Para isso que serve a mediunidade. Orientações boas através dos seus guias espirituais. E cada um tem um guia no naipe da nossa evolução, tá bom? O Chico teve o Emmanuel. O Divaldo tem Joana de Ângeles. Vai ver a psicografia desses, a biografia desses espíritos. Espíritos iluminados, reencarnações maravilhosas, né? De uma luminosidade, uma bondade. Né? Não, o pastor ali, o cara que trabalha na igreja faz o bem. Qual é a diferença entre guia e anjo da guarda? Gaivota verde, mas tem. O guia é nosso professor. O guia é aquele espírito que está o tempo todo do nosso lado no trabalho mediúnico. O anjo da guarda é aquele parente, aquele amigo que está 24 horas com a gente. É o cara que dedura e faz nossa ficha. Sabe de tudo que nós fazemos. Esse é o nosso anjo da guarda. E luta para que a gente se dê bem. Nos inspira para que a gente consiga seguir o caminho certo. É lógico que nós que decidimos por causa do livre-arbítrio. Senão todo mundo ia ser um robô. Senão o Chico nunca ia errar, o Divaldo nunca ia errar, nunca ia, né? Nada errado. E a vida deles foram bem complicadas, quem já leu a biografia. Porque eles são seres humanos, estão em evolução como nós. Lógico, um degrau acima, em todos os sentidos. Né? Então os guias são aqueles irmãos que no trabalho mediúnico se aproximam para nos dar sustentação, proteção, orientação. Quando vocês estão recebendo o passe aqui, tem um guia do lado de cada médium desse. Vocês recebem as energias do médium e do guia, que está ali trabalhando. Quando vocês estão na cura, tem um médium e um guia. Quando eu estou aqui falando, tem meu guia aqui. De vez em quando eu sinto até um negócio arrupiar aqui. Quando eu, puxa, não fala isso não, você falou besteira. Né? É uma coisa assim que não tem como explicar. Né? Porque ele não coloca palavras na minha boca. O Espírito não fala por mim. Se o Espírito chegar aqui e xingar um palavrão, eu vou falar, poxa, porque passa pela pineal e você codifica. Eles jogam ideias e pensamentos na nossa cabeça. Eles não jogam palavras, palavras são suas. E isso que deixa bem claro. Tá? Eles contribuem com sentimentos e ideias. Não palavras. Palavras são suas. Você que me... e fala. Aí por isso que na incorporação ali, na doutrinação, na desobsessão, né, às vezes o médium fala umas palavras tentando amenizar. Às vezes o cara está te xingando tudo que é nome. Esse desgraçado, esse... E o médium, não, esse cara, pô, chato, esse cara bobo, para não falar outra coisa. Né? Porque ele vai amenizando, ele vai codificando. Ah. Lá na Umbanda, 100%. Aqui não, aqui muito pouco. Aqui trabalham nesse trabalho, tem pretos velhos, índios, né? Caboclos trabalham na antimagia. Eles trabalham, porque são soldados que vão lá e desfazem os trabalhos pesados. Mas na desobsessão tem um guia. Né? Lá na outra casa, cada trabalho tinha um guia, um chefe do trabalho. Como aqui tem um dirigente, o plano espiritual tem a mesma equipe que trabalha, médiuns espirituais. Tem um mentor do trabalho de palestras. Isso, com certeza. É sempre a parte e a contraparte espiritual. É um trabalho em equipe, que dão a sustentação da corrente.
né? Isso é importante você ter falado, tá? São os contatos, os guias espirituais que estão. Todo trabalho da casa tem o dirigente encarnado e o dirigente desencarnado. Tem um médium ali e tem o outro médium desencarnado que está trabalhando com ele, que normalmente são os guias, os professores que estão ali orientando, dando a sustentação. Porque às vezes aquele irmão, né, não está muito bem, às vezes o médium teve um problema, tal, então aquele guia está ali para dar uma sustentação para ele também, para não prejudicar o necessitado, que somos nós que estamos aqui precisando de mais ajuda. Vários. Ramatiz, ele está. Não, tem vários espíritos. Ramatiz aumentou. É o presidente das casas, em todas as casas que trabalham, né, com a bandeira da Ramatiz. A fraternidade chamada da Cruz do. Não tem nome. A Carla nem nunca nos disse. Na outra casa era o Demétrios, era Coreia Bantu, a antimagia. Lá na outra casa. Aqui, né, não, Carla não dá nome aos bois. Não dá. Mas tem. É muito mais organizado do que nós, eles. Muito mais organizados. Tá? 9 horas, né? Então vamos lá. Instrumento de ajuda. Vou ter que correr um pouquinho, tá, gente? Resgate. Nós estamos resgatando. Médiuns tarefeiros. Nós estamos resgatando dívidas passadas. Fazer a caridade, mediunidade, é uma misericórdia para nós. Tá? Temos essa oportunidade. E sempre com fins elevados, que é a evolução. E é por isso que nós perdemos a mediunidade quando a gente toma outro azimuth, toma outra direção, como o caso de João de Deus, como o caso de vários médios falidos, que conta aqui no livro. O cara usou a mediunidade mal, os guias se afastam, ele perde essa inspiração, não está intermediando nada, ele deixa de intermediar espíritos elevados para intermediar espíritos zombeteiros, mistificadores. É o caso de um irmão aqui que psicografou um livro de Bezerra de Menezes. Você lia o livro, você disse, isso aqui não é Bezerra de Menezes. Isso é Bezerra da Silva, sem desmerecer Bezerra da Silva. Mas isso é qualquer Bezerra. É qualquer Bezerra, mas não é Bezerra de Menezes. O conteúdo não era. Aí o que ele fez? Ele tinha dinheiro, ele pagou a editora e publicou o livro. Compraram vários exemplares. Ele comprou. Ninguém mais comprou. E a família, né? Para quebrar o galho dele. Chegou no plano espiritual, tinha um exemplar dele. Aí o instrutor lá no plano espiritual disse, nós temos um exemplar seu aqui. Viu? Como é que meu livro é importante? Vocês têm até... Não, a gente usa esse exemplar como exemplo de mistificação. E o cara que disse que era Bezerra, não era. O senhor está equivocado. O senhor foi mistificado. O senhor estava fascinado pelo... Por quê? Porque o senhor era um excelente... espírito, fazia receituários, o senhor começou a se envolver em coisas erradas, os espíritos de bem se afastaram e o senhor deu entrada a espíritos de baixa vibração. E aí o senhor começou a ser mistificado. Eles começaram a falar que era Bezerra, que era fulano, e o senhor acreditou. E o senhor foi dando linha e eles alimentando essa ilusão. Isso acontece muito por aí. Por desvio do trabalho mediúnico, cobranças e etc. Nós somos médios de prova, como nós já falamos, é empréstimo, tem que ser disciplinada, educada, perseverança, disciplina, estudo, é isso que a maioria das casas de Ramatiz faz e outras casas sérias. Casa espírita que não tem trabalho mediúnico, bota um pé atrás. Bota um pé atrás. Negócio só sopão é muito bom, mas tem que ter sopão e mais alguma coisa. Tá? Casa espírita tem que trabalhar além disso. Né? E o que seria a mediunidade natural? Quem acertar a palavrinha que vai abrir aqui, está já direto na cromoterapia, não precisa nem terminar o ciclo de palestras. O que seria essa mediunidade natural? Essa aqui é dada por empréstimo, tem que ser educada, tem que ter perseverança, disciplina, né? Tem que ter muito esforço, né? Uma coisa que você pode perder. Essa aqui é o quê? Quem falou? Anota o nome dela, pode botar direto na cromoterapia. Ela é uma conquista.
Isso é uma conquista depois de várias e várias reencarnações, caindo, levantando, vendendo livro, usando para comprar Ferrari. Ai, não é por aí, caí, levantei, orgulho, vaidade. O cara vai amadurecendo, vai retomando, né? Retomando sempre o caminho com oportunidades de ajudar, fazer a caridade. O cara conquista a mediunidade natural. Chico Xavier, o maior entre eles foi Jesus. Chico, Divaldo, Ivone do Amaral Pereira, que foi uma suicida, por isso que ela psicografou aquele livro, Memórias de um Suicida, porque é você se colocar no lugar do outro. Todo psicógrafo sofre para psicografar um livro, e para aguentar psicografar um livro de um suicida, contando a história, sentindo todas aquelas sensações, a característica principal é que aquele espírito que está psicografando tinha que ser um suicida. Ivone do Amaral Pereira, em vidas passadas, se não me falha a memória, passou por isso umas 2 ou 3 vezes. Né? Que já ouviu falar da Ivone do Amaral Pereira, um espírito com mediunidade completa, vidência, cura, Dr. Bezerra, Eurípides Bazanufo, todos trabalhavam com ela. Né? Então, Camilo, o espírito Camilo Castelo Branco, acho que é o nome desse, do espírito suicida, o livro é dessa grossura, é um best-seller dentro da literatura espírita, maravilhoso, mostra o umbral de maneira clara, objetiva, com sentimentos à flor da pele, numa fidelidade maravilhosa, fruto de uma conquista, de um equilíbrio que ela conquistou em várias reencarnações aqui. Tá? Aqui é uma solução para resolver o meu resgate. Aqui já se transforma numa evolução. São espíritos que já estão indo em direção a Jesus, já estão muito evoluídos. Né? Tem que dar uma corridinha, gente. Por que a mediunidade? São as várias classificações, a oratória, expositor, né? Faz parte, principalmente, a mediunidade que aquele irmão trabalha e tem aflorada, né, que ele vai trabalhar, está diretamente ligada ao tipo de erro em vidas passadas. Né? Então, eu gosto de falar muito do expositor, né, porque eu sou expositor. Normalmente, o cara desencaminhou pela palavra. E ele está tendo a oportunidade de reencaminhar pela palavra. Por isso que você sente aquela atração, aquela vontade de falar, e o expositor, para pensar, fala pra caramba, né? Então o cara quer falar coisas boas, ele sente essa necessidade de ajudar, de falar, de reconduzir, porque em outras vidas o cara aprontou muito, né? Desencaminhou problema com a sua intelectualidade, né, de maneira errada, você desencaminhou várias pessoas e está tendo a oportunidade de ajudar várias pessoas utilizando a palavra. Né? Então, essa é uma mediunidade. A incorporação, seja através da fala, da grafia, né, também ligada exatamente a sentir e compreender o outro. Né? Ela pode ser total, parcial, consciente, semiconsciente. Aí depois vocês veem os detalhezinhos, né? Isso aí, aqui na UER. Utilizamos, em particular na prece por desencarnado, tá? Psicografia. Psicografia é treinamento, tá? Incorporação, o cara vai incorporar, é tranquilo. O cara está falando com o espírito. É acoplamento áurico, pé de espírito encosta, ninguém entra no corpo de ninguém, tá? Fica bem claro isso, é um toque do pé de espírito. Isso para acontecer, a pessoa fica 1 ano, 2, 3. Quem já passou na roda aí, algum médium? Quanto tempo, Bia, você está na roda? 3 anos na roda. Eu quero incorporar. Vai ser fácil, vai. Um dia, semana seguinte, você está liberada. 3 anos. Eu comecei na outra casa, no primeiro ano eu já não aguentava mais. Aí, oi? A prática. Tem o estudo teórico, que você estuda as entidades, criança, suicida, vários tipos, criança, velho, alcoólatra, doente, tem todos. E aí tem a parte prática, que é você incorporar ali na hora. Mas tudo treinamento. E tem o doutrinador que também treina,
né? Tem a parte prática e teórica. Aí o dirigente, os instrutores vão dizer, não, ele já está preparado, pode ser liberado. Isso leva um ano. Acho que alguém já sabe de alguma história quem foi liberado com menos de um ano? 7 anos para ser liberado. Então aquela turminha que está na frente de vocês, não, ele está ali de enrolação. Não, 7 anos na roda. Você quer ficar 7 anos na roda? O cara sentia, mas não era. Ai, não estou sentindo um calafrio, o que é isso? E o cara vai treinando, é treinar o perispírito, hipersensibilizando, né? É lógico, tem pessoas que insistem, né? Às vezes não é a praia do cara, mas o cara, eu quero, e aí leva 1 ano, 2, né? Lá no jeito, vi pessoas com 1 ano sendo liberadas, mas o cara incorporava, o cara fazia assim e já estava incorporando. Então são exceções à regra. Exceções à regra. Tem a mediunidade bem avançada nessa área aqui da psicografia e psicofonia. Os passes, né? Doar-se em energia, passe de cura, passe magnético, passe coletivo e por aí vai. Tá? Todos trabalhados aqui na casa. E agora vamos ver esse irmão. Paga aqui na frente só para ver se dá para enxergar melhor. O que acontece no passe? E ele vai explicar para nós. Tá? Muito bem. Agora chegou o momento dos passes. Lá na sala de passe é que vamos observar um outro fato. No canto lá à esquerda tem uma pessoa pensando em tudo, menos no que está acontecendo ali. E mais no centro das pessoas que vão tomar o passe está uma jovem que sai levemente do corpo. E podemos perceber que isso é pelo laço que une o seu perispírito ao corpo de carne. O que Marcos explica ao Tonini? Diz que o passe, ele é de um teor de energia que penetra o nosso corpo. Mas, se o perispírito sai um pouquinho, por esforço da prece, da concentração de quem vai tomar passe, o perispírito praticamente absorve todos os recursos. O benefício é maior. Quando volta a se justapor ao corpo de carne, consegue fazer um efeito melhor, mostrando mais uma vez a lição de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Enquanto o homem no canto, à esquerda da imagem, não está preocupado com nada, está tomando passe automaticamente, a jovem está fazendo uma oração naquela hora. Isso dilata um pouco o perispírito, ele nem talvez tenha saído tanto do desenho, no desenho que está sendo mostrado, o perispírito talvez não tenha saído tanto Isso é didático, do corpo. Tá? Isso foi um exagero de desenho para mostrar que o perispírito às vezes se dilata, olha o guia aqui, ó. Ou às vezes sai um pouquinho, só para mostrar isso. Médio de carne, guia. Guia, médio encarnado, médio desencarnado, são os guias, os professores, trabalhando em conjunto, aquilo que eu falei com vocês. São os nossos guias, tá? Cada um tem um guia aqui que trabalha na hora do passe aqui, tá? Então essa irmã, por isso que o médium fala para vocês, vão ficar em oração, em prece, não fica jogando, ficar em prece não é ficar jogando praga no próximo não, tá? Que isso aí também não adianta não. Você se concentra, pensa em coisas boas, faz uma oração que você suaviza, você liberta um pouquinho seu perispírito para ser mais beneficiado. Como o irmão falou, cada um com o seu merecimento, é lógico. Mas aqui você vai ser mais beneficiado e vai se sentir melhor. Se você está o tempo todo tenso, pensando nos problemas, vai ser ajudado? Vai. Menos do que poderia. Fruto da sua própria, né, tensão, que é em qualquer situação, né? Isso aí atrapalha. Qual? Isso aqui? Esses aqui são os mentores do trabalho. São os dirigentes. São os espíritos dirigentes. Aqui são os soldados, os guias, né, os professores, e aqui são os dirigentes do trabalho. Né? Como temos o dirigente aqui, nós temos lá. Médium. Então, todos somos médios, todos somos influenciados, mas aquele que vai realmente arregaçar e trabalhar são aqueles ostensivos, que já vem com a mediunidade já, né, esquematizada, já o perispírito sensibilizado para trabalhar, né, em loco aqui, ó, o guia, a médium, todos trabalhando. Então é o intercâmbio espiritual, tá? O médium com a sensibilidade já regulada, trabalhada, ele faz esse intercâmbio, né, para fazer a transfusão
da bioenergia. O médium bem regulado, aquele disciplinado, aquele que estuda, aquele que tem uma vida regrada, que não vai não vai sair em todos os blocos aqui de carnaval, pelo menos um, né? O cara que tem preocupação com as suas energias. Então ele vai dar um trabalho mais fiel, a psicografia vai ser mais fiel, a psicofonia vai ser mais fiel, né? O trabalho vai ser mais energético, voltado à parte espiritual. Então o médium regulado, o homem de bem, tem uma fidelidade maior no seu trabalho. O médium mal regulado vai acarretar aquilo que eu falei, o animismo e a mistificação. O irmão está ali pensando em tudo, não tem uma vida regrada, tem que pagar as contas. Ah, meu Deus, estou pensando na vizinha que está me dando mole, minha mulher está lá trabalhando. E o cara vai se afastando totalmente do objetivo que é ser um médium que trabalha no bem, um médium regrado. E aí o que acontece? Ele não consegue conexão, é a alma dele, né, buscando situações de vidas passadas, e aproxima-se dele espíritos que sintonizam com essa frequência baixa dele, que também são espíritos de baixa luz, de baixa vibração, porque ele está nessa também. Mediunidade não está ligada na parte moral. Vide João de Deus, é o exemplo clássico que nós temos aí, né? Ele recebeu a oportunidade, né? Teve até um certo ponto o merecimento de trabalhar, mas fez tudo errado. Trabalhou mal, foi desregrado, né? E vocês sabem a história aí, está na justiça, está preso e por aí vai. O cara está definhando, né? Está indo embora. Toda situação, o império dele, galgado na mediunidade que ele cobrava. Pô, imagina a gente cobrasse uma garrafa d'água, R$10, né? Fluidificada, eu acho que ele passou isso. Ele cobrava água fluidificada. Imagina a gente cobrasse aqui, a gente estava rico. Já tinha comprado essa casa aqui que a gente mora de aluguel. Então é uma coisa, dá de graça que de graça recebesse. Ele estava indo no contra-azimuth, no sentido contrário, né, dos mandamentos evangélicos. E assistindo o tempo todo pelos guias espirituais que nos dá proteção. Quando a gente quebra isso aqui, começa a ser mal regulado, não se disciplina, não estuda, começa a deixar o orgulho tomar conta de mim, porque todo mundo tem um lado podre da maçã. Então a gente tem que cuidar, tem que vigiar, tem que retomar o caminho, né? Tem que partir por um trabalho sério. E aí a gente não perde essa proteção, que é fundamental. Tá? Um testemunho que eu falei que ia dar meu, e eu vou dar para vocês agora, com relação a isso aqui, ó. Um dia eu passei naquele reforço que todo dirigente passa, né, um reforço uma vez por ano, né, 3 meses, né, faz um reforço e passa nos trabalhos de desobsessão, antimagia. Nunca eu estava passando, a pessoa, foi até uma coisa, ela até falou comigo, porque ela já era uma pessoa muito antiga na casa, ela chegou e falou para mim, não vou dizer o nome: Rogério, só para te motivar, porque ela foi minha instrutora em outras casas, eu tive com ela, e o pessoal já deve saber quem é, o pessoal mais antigo. Ela falou: olha, só para te motivar, o Espírito falou para mim aqui o seguinte, que ela está desistindo de te perturbar. Aí eu falei: pô, isso é bom, né? Graças a Deus, porque você realmente modificou, né? Ela não consegue te atingir, porque você está com uma proteção muito boa. Ela não consegue, pelo nível, lógico, eu tenho meu karma, tem meus defeitos, vou ser atingido por outros espíritos, mas aquele desistiu de mim. Desistiu no sentido de convencimento. Falou: puxa, eu não vou mais atrapalhar a vida dele, não vou tentar mais, que eu vejo que ele é outro espírito, realmente ele está mudado. É um cara que está trabalhando no bem. Só estou falando isso para você não desanimar de continuar fazendo o seu trabalho, né? Então isso é um testemunho que eu dou para vocês dessa pessoa. Isso aí foi verídico, aconteceu, sob a proteção que nós recebemos quando a gente trabalha com seriedade, com disciplina, não falta. Não é naquele médium ioiô, vem uma vez, falta 10. O cara abre a brecha, meu irmão. O cara começa a trabalhar com espíritos, começa a trabalhar com energias que ele desconhece e fica irregular. Ele está abrindo a brecha magnética para ser atingido, até em magia negra, que a gente vai falar na palestra que vem, né? Então é muito importante essa disciplina e etc. Eu acho que vai dar tempo.
Primeiro, a doutrina nos chama para servir-nos. Todo mundo aqui está sendo servido. Todo mundo está sendo ajudado. A doutrina quer ajudar a todos nós. Porque, em segundo, a doutrina nos chama para servirmos, para ajudarmos. Então, ela nos dá e depois nos cobra. Né? Quem mais é dado, mais será cobrado. Né? Isso aqui é o irmão que já desencarnou, altivo Caricime Panfiro. Ele era presidente do Centro Espírita lá em Realengo, lá, não sei se é Leão Denis, não me lembro o nome do centro, mas era uma pessoa com uma mediunidade maravilhosa também, muito, a casa dele fazia caridades maravilhosas, ele e a esposa, né? Então ele sempre falava isso aqui. Porque a gente só, às vezes só quer ficar no primeiro, a doutrina nos chama para servir-nos. Aí a gente encosta no barranco, que bom, receber passe, ouvir palestra, vou ficar uns 20 anos lá, não é? A gente não quer que vocês vão embora, não. A gente quer que vocês continuem. Mas só que a gente tem que passar para a segunda etapa, né? Que a segunda etapa é essa aqui. A doutrina nos chama para servirmos também. Temos que trabalhar, temos que usar a nossa mediunidade. A mediunidade até no lado profissional. Tem tanta coisa para falar. Puxa, está acabando o tempo. A mediunidade, o lado profissional, não, isso não tem nada a ver. A mediunidade é só no centro espírita. Não. Mediunidade é nos 4 cantos da terra. É no lado profissional, no lado família. A nossa mediunidade, os espíritos estão presentes em tudo, em tudo. Tem casos de médicos que dão diagnósticos que pessoas não enxergam porque eles são pessoas boas. Conseguem ver porque o espírito está ali, o médico desencarnado, falando, olha para ali, é aquilo ali, e o cara consegue dar o diagnóstico. Isso é mediunidade no lado profissional. Advogados bons que trabalham no bem, o cara consegue, naquele papel, dar uma solução para ajudar uma pessoa, porque ele trabalha no bem. Porque a mediunidade tem que ser utilizada em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer profissão. Sempre trabalhando no bem, nós vamos receber em dobro quando a gente ajuda. E os espíritos estão ali, os espíritos de bem estão ali para trabalhar em conjunto, seja como médico, advogado, militar. Vocês, pasmem, tem um livro do Robson Pinheiro que ninguém quis psicografar, ele psicografou, botou a cara, a tapa, falando bem da turma da PM, o amparo que eles têm quando eles estão fazendo incursão no morro. Quantidade de espíritos protegendo, é lógico. Alguém vai desencarnar porque já está na hora ali, o resgate, etc. Mas eles têm uma proteção muito grande espiritual quando eles estão subindo o morro, porque eles estão lutando pelo bem. É lógico, os caras que não valem nada vão tomar tiro também, né? Mas os caras de bem, os profissionais, né, os policiais do bem, eles são muito amparados, muito amparados. Lógico que de vez em quando desencarnam um policial do bem, porque estava na hora, não tem como. Né? Então, isso é mediunidade. Quando a gente trabalha no bem, na nossa profissão, dentro de casa, nas nossas decisões diárias, é o guia nos inspirando. Cabe a nós, o que nós fazemos, o que nós pensamos, é a conexão direta com esses espíritos que nos ajudam a tocar a nossa vida. Parece que não, mas nós somos muito mais influenciados do que nós imaginamos. Muito mais. É aquela calma no desespero que a gente recebe, aquelas energias boas. Isso é mediunidade. Quando a gente vê que está tudo perdido, aí vem aquela calmaria no seu coração e você toma uma decisão correta. Eu sou o bom. Não. É o trabalho em equipe com o seu espírito, com o seu anjo da guarda, com o guia que está ali do seu lado, trabalhando com você. E isso a gente tem que ter humildade de reconhecer. Tá? Com certeza, o Dharma é positivo. Né? Eu estou há 20 anos, eu um testemunho que, graças a Deus, né, não sou santo, estou longe de ser santo, mas você ter responsabilidade com o trabalho. Né? A gente não tem responsabilidade com o nosso trabalho material, isso aqui também é um trabalho, né? Cabe a gente ter essa responsabilidade. E aqui esse irmão, vocês vão logo conhecer quem falou, eu me sinto feliz de ser obstinadamente médium. Quero morrer médium. E desencarnou médium, né? É tudo que eu sempre quis ser. Foi o Chico que falou isso. É tudo que eu sempre quis ser. Né? Eu não fiz nenhuma leitura, porque
Essas leituras são um pouco longas. Tem aqui uma leitura do Emmanuel linda, chamando a responsabilidade dos médiuns, que aqui, em qualquer casa espírita, o médium que está lá fora, vendendo rifa, é tão importante como o expositor. O médium que está ali incorporando é tão importante quanto um expositor. A mediunidade não tem galardões, a mediunidade não tem posto, a mediunidade não tem hierarquia. A mediunidade são todos no mesmo nível. Tem aquele médiuzinho que nem incorpora nada, é um médium amoroso, que só conversa, lógico que tem uma mediunidade do amor, do carinho, ele pode ser muito mais evoluído que um expositor, não tenha dúvida disso, é o amor que pulsa. Hoje a renovação social, que é o grande período que Kardec colocou, passado a curiosidade, passado a investigação científica, passado o período de lutas, passado o período religioso da mediunidade, hoje nós vivemos o período da renovação social. As casas espíritas são polos, né, de expandir esse conhecimento e trazer a verdade para a humanidade. Acabar com esse misticismo, levantar o véu, né, que foi escondido por muito tempo das pessoas sobre a vida além da morte, né, sobre todas essas verdades que a gente aprende aqui. Então a casa espírita tem essa missão. Não pode se afastar disso. Toda casa espírita tem que ter essa parte doutrinária muito viva, porque muito mais importante que o fenômeno é o conteúdo da doutrina. O fenômeno é a moldura do quadro. Isso aqui é o fenômeno. O conteúdo é a doutrina, tá? O caminho é a doutrina. A orla desse caminho são os fenômenos mediúnicos, que só serve para o quê? Atrair as multidões. E Kardec mesmo falou, em nenhum momento o espiritismo, a mediunidade vai sumir nos palcos para interter, né, a população, as pessoas. O espiritismo jamais vai fazer isso. Tem que ter um despertar da consciência. Ou vocês acham que a espiritualidade quisesse provar que existe vida após a morte, materializar um espírito aqui, eles não fariam. Esse não é o objetivo da mediunidade. A mediunidade hoje é o despertar da consciência, do amor de Jesus de cada um. Do amor do Jesus que existe em cada um de nós. Isso que é a mediunidade maior hoje da renovação social. Tá? Porque eu disse, poxa, Rogério, se os espíritos de luz quisessem realmente levar essa mensagem, despertar, era só começar a materializar espírito, né? Começar a trazer psicografias, todo mundo ia acreditar, mas não. Não é você pegar a doutrina e botar debaixo do braço, não, viu? Botar responsabilidades para ele. Eles querem colocar a responsabilidade para nós. Nós é que temos que nos modificar. Acreditar pela transformação. Porque a gente vai ser Tomé. Ah, tem que tocar para acreditar? Não é por aí. Tá? Então, hoje a mediunidade ela vai além do fenômeno. Vai muito mais no íntimo de cada um de nós, que é a transformação interna, a evangelização de cada um de nós, que é o trabalho no bem e na caridade. Essa é a maior mediunidade dos dias atuais. Né? Não é o irmão que materializa, não é o irmão que cura. Estamos vivendo um momento... Ó, está congelando, hein? Nós estamos vivendo um momento importante na casa de curas que a gente está vivendo com o nosso irmão lá de Nova Iguaçu, né? Qual é o nome dele? Átila. Ele vem aqui, doa a sua mediunidade, né? Muitos conseguem o que querem, outros não, porque ele não é Jesus, né? Jesus não curou todo mundo. Cada um com seu merecimento, cada um com a sua fé. Vá que tua fé te curou. Ele não é Deus, tá? O Átila é um intermediário que vem com amor e carinho para tentar ajudar as pessoas. Muitos conquistaram, outros não, e por aí vai. Cada um com seu cada um. Então, esse é o momento de fé, de amor, né? Muitos, e digo mais, tem que ouvir uma palestra antes de passar na cura. Ninguém quer ouvir. A fila da cura vai estar virando lá no ACM. Mas a fila da palestra vai estar aqui na porta. Porque o pessoal quer cura imediata. Nós ainda vivemos de fenômeno. Nós precisamos de ver para crer. E não é isso que a espiritualidade quer de nós, não. Eles querem que nós despertemos o que existe dentro de nós de bom, de amor,
né, de caridade, de divino. E não é com cura. Não é com fenômeno, não é com psicografia, não é com desobsessão, não é com antimagia. Tá? A gente só precisa passar numa antimagia, numa desobsessão, porque a gente apronta muito, faz muita bobagem, magia muito. Né? A gente vai ver o que é. Ah, não magia, eu não sou bruxo. Palestra nova está aí, gente. Vocês vão ficar apavorados com o que nós fazemos com as outras pessoas. Apavorados. Então, ele quer que nós nos modifiquemos como espíritos e não tocar nas chagas para acreditar naquilo. Tá? Esse é o novo espiritismo, essa é a renovação social, o médium do terceiro milênio. Tá? Não é o que faz fenômeno, não. Isso aí é secundário. Isso só foi lá no início para despertar. Agora a construção é nossa. É a conquista da mediunidade natural que a gente tem que começar a buscar. Tá bom? Alguma dúvida? Ninguém fez pergunta, então a palestra foi excelente. Todo mundo entendeu, ninguém fez nenhuma pergunta. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai Maior. É uma palestra com muita informação, né, muitas leituras, mas eu acho que deu para passar o âmago, né, a importância dessa faculdade que é a mediunidade, que cada um de nós traz dentro do nosso coração. E os amigos espirituais que aqui estão presentes, com certeza, amparando todo esse trabalho, energizando os mentores, os guias, os anjos protetores, aqueles desencarnados que aqui vieram conosco, que nós trouxemos, que muitas vezes têm ou não ligação conosco, também estão aprendendo para despertar dentro deles aquela mediunidade, porque a mediunidade também é para o desencarnado, muito mais amplificada do que para nós, porque eles não possuem mais o corpo físico. Como nós vimos, a mediunidade é uma habilidade do espírito, Pai. E nós, como os espíritos, na essência, temos essa grande responsabilidade de nos sensibilizarmos, nos reequilibrarmos, harmonizarmos os nossos chakras, buscando boas leituras, bons sentimentos, não julgando as pessoas, não buscando a vingança, né? Não buscando a violência, orando sempre por aqueles que nos querem mal, porque tenham certeza que qualquer coisa que nós vibrarmos contrário àquelas pessoas que nos odeiam, estamos fazendo mal a nós. Vibração tem que ser de alto nível, de bondade, de amor. E é isso que nós aprendemos aqui, Pai, hoje nessa palestra, e que possamos fazer parte desse grupo de trabalhadores da última hora, arregaçar a manga e sermos médiuns do Cristo, médiuns do amor, da caridade. Ajudarmos as pessoas, não julgarmos as pessoas, e sim ajudarmos. Essa é a nossa missão. Estamos sendo servidos pela doutrina, que possamos servi-la através do nosso próximo. O próximo é a grande alavanca para a nossa evolução. Médiuns do Cristo que somos, trabalhadores da última hora do terceiro milênio, que possamos levar a mensagem de carinho, de amor, de fraternidade do Cristo que aprendemos nessa casa, através do Evangelho de Jesus, do Pentateuco de Kardec e dos livros de Ramatiz. Esses irmãos sábios que nos trazem essas informações maravilhosas para que possamos entender um pouquinho mais e vencermos aquele que é a maior batalha da nossa vida, que somos nós mesmos. Essa é a maior vitória que podemos conquistar, nos vencer, né? E assim poderemos ser melhores, mais saudáveis espiritualmente e fazermos aquilo que Jesus propôs e nos quer trabalhando em prol do próximo. E em nome de todos aqui presentes, em nome do nosso mentor e presidente da nossa casa, Ramatiz, da Mãe Maria, do nosso mestre amoroso Jesus, mas acima de tudo, em seu nome, Pai, pedimos a sua proteção e que nos conduza em segurança aos nossos lares, dando todos felizes, graças a Deus.